Botafogo, essa mania de querer me falir cada mês. Lançaram a camisa número 1 listrada da temporada 25-26. A principal zona, a braba, tá linda e o pai vai ter que comprar. A seguir, os jogadores do Botafogo falaram sobre os sorteios da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas antes tem Brasileirão, gente. Amanhã, despedida do Fogão antes do embarque para a Copa do Mundo. É contra o Ceará. O ídolo tá de volta. Gatito está negociando para voltar ainda antes do Mundial. Cara, vai entender essas coisas. Mas, bem-vindo, Gatito. Vem aposentar no Fogão. Tudo isso e muito mais aqui sobre o Fogão agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, aqui embaixo, link do canal reserva. Eu vou falar isso até o dia 22 de junho, porque até esse dia, mais um strike, a gente perde esse canal aqui, o principal, e você perde o contato com a gente. Tem quase 30 mil nesse canal e só 1.100, eu acho, no reserva. Então são 28 mil pessoas que podem perder o contato com a gente se esse canal aqui sumir. Então, tá vendo esse vídeo? Antes de ver o vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal reserva, tá? Tem conteúdo lá também, vídeos legais lá também, igual aqui. Então se inscreve lá, caso esse canal caia, você está preservado o nosso contato diariamente. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todo mundo da esquerda joga a segunda partida em casa, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino, Fluminense e Internacional, Vasco e CSA. Percebeu também que tem Palmeiras e Corinthians, né? Clássico. Retrô e Bahia, CRB e Cruzeiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Falando de vôlei agora, a seleção feminina estreia na Liga das Nações amanhã. Falamos aqui dos confrontos das oitavas da Libertadores. Bora ver agora o chaveamento. O Botafogo, se passar da LDU, pode pegar o São Paulo nas quartas e o Palmeiras na semifinal. Flamengo, se passar do Internacional, pode pegar o Estudiantes da Argentina nas quartas e o Racing na semi. Botafogo e Flamengo, meu amigo, imagina, só se for na decisão. Já pensou um negócio desse? Parada dura, né? Pro Botafogo na Libertadores pegar a LDU. Amanhã tem Brasileirão. O time pega o Ceará antes de partir para a Copa do Mundo de Clubes. Dia de treino, de ficar de olho em futuros adversários. Eu acompanhei o sorteio, né? Vamos enfrentar um time muito difícil, que é a LDU. Mas assim, a nossa chave ali, a chave do lado esquerdo ali, é muito complicada. O time equatoriano é o adversário da Libertadores. A LDU chega credenciada por ter ficado em primeiro no grupo do Flamengo. É um regresso ao Equador, que é um país que diz muito da minha vida. Isso porque Renato Paiva foi técnico no Equador, onde dirigiu o Independiente Del Valle entre 2021 e 2022. O meu celular tem à vontade 50 mensagens do Equador desde que saiu o sorteio. Na Copa do Brasil, o confronto das oitavas de final é contra o Bragantino. Uma equipa que o Seabra conseguiu organizar e, de facto, nota-se é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, com muita juventude e com muita qualidade individual. O técnico português prepara o time agora para mais um confronto no Campeonato Brasileiro. Diante da torcida, um jogo com cara de até breve. Quando o jogo com o Ceará terminar amanhã, aí o foco se torna exclusivo na Copa do Mundo de Clubes. Hora de desfrutar e sonhar, segundo os jogadores. A gente vai desfrutar, vai dar o nosso melhor. Desfrutar desse Mundial, honrar a camisa do Botafogo, né, e buscar a nossa melhor versão nesse Mundial. E sonhar, não custa nada, né? A gente sonha com uma classificação. Vale a pena sonhar, sonhar é de graça. Vai que as coisas acontecem como deve acontecer e a gente sai campeão. Pode desfrutar, pode sonhar, pode pensar na Copa do Mundo, mas não agora. O Campeonato Brasileiro não permite sequer falar do tema. O jogo mais importante neste momento é o do Ceará. E não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo, e conheço-os e sei que não vão fazer isso, comece já a pensar em Los Angeles e em Santa Bárbara e no Paris Saint-Germain e no Atlético de Madrid. Tá muito certo, professor Renato Paiva. Aqui, ó, Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, tudo ao vivo na Globo, tá? Botafogo contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos, dia 15, dia 19 contra o Paris Saint-Germain e depois contra o Atlético de Madrid no dia 23. Pra cima deles, Fogão! Tchau, gente, boa tarde! Vamos falar de Copa do Brasil, já vamos direto colocar na nossa tela os confrontos depois do sorteio de ontem. Olha, tem Corinthians e Palmeiras. Ele ficou fantástico.
Olha só, São Paulo e Atlético Paranaense. Já foi final de Libertadores de 2005. Óbvio que o momento atual do Atlético Paranaense é muito ruim, muito abaixo da história recente do clube. De qualquer maneira, um belo confronto com favoritismo para o tricolor. Flamengo e Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil do ano passado. Para alguns, a maior rivalidade interestadual do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. É um duelo pesadíssimo. Que começou essa grande rivalidade lá no início dos anos 80, quando se enfrentaram por Libertadores da América e também final de Campeonato Brasileiro com 2 timaços históricos, o do Galo e o do Flamengo. Bahia contra o Retrô, mais um confronto das oitavas da Copa do Brasil. Internacional e Fluminense recentemente se enfrentaram em semifinal de Libertadores. E se enfrentaram domingo pelo final Brasileiro. de semana também, né? Com a vitória do Fluminense no Gigante da Beira-Rio, ali pertinho da Banda da Saldanha, um samba maravilhoso. Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco. Tem favorito, Breiler? Daqui a pouco o Breiler fala. Corinthians e Palmeiras. Esse é histórico, Corinthians e Palmeiras, o derby. Você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira. Botafogo e Red Bull Bragantino, completando e lembrando que os times à esquerda jogam o primeiro jogo em casa. Agora sim, Abel. O quê? Começou a Copa do Brasil. Ah, é? Agora sim. O que te chama a atenção? Não, quando Fortaleza, Grêmio caíram, não estava valendo? Não, ali caíram porque deram mole, né? Deram mole. Ali era uma fase, são aquelas fases preliminares que você tem... A Copa do Brasil tem essa característica de abranger todos os estados, ter vários times e tal. Mas muito jogo ali é jogo só pra cumprir tabela, né? A fase anterior, por exemplo, eu achava que você podia matar numa partida única, eles já colocaram 2 jogos e tal, fica ocupando espaço no calendário, mas agora não. A partir de agora é a Vera, são jogos muito equilibrados em geral, de alto nível de dificuldade e que agora vai realmente esquentar. Por isso que eu falo, agora começou a emoção mais pesada da Copa do Brasil. Bom, tem a final, a última final tá aí, Atlético e Flamengo. Tem o derby, talvez um dos últimos derbys, porque Corinthians e Palmeiras já teve muito por Libertadores, já teve decisão de Brasileiro, obviamente no Paulista, faltava um pela Copa do Brasil. Aliás, nunca haverá teve? 2, não, pela Copa do Brasil é fato virgem, como diria um amigo meu, pesquisador. Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, nunca. Então chama muita atenção, né? O Bahia pega o Retrô, alguém irá dizer, deu sorte de pegar o Retrô, mas o Retrô tá aí porque tirou Fortaleza. Tirou gente grande. Assim como o CSA tirou o Grêmio. 2 times alagoanos, muito legal ter 2 times alagoanos. O CRB tirou o Santos. Então, as fases preliminares, de certo, foram menos importantes, mas teve gente que já fez história por conta dessas fases preliminares. Muito legal ver esses confrontos agora. E pena que tão pra frente e a gente não tem muito como saber como esses times estarão, né? Vai ser pós-janela, vai ser pós-mundial, vai ser pós-parada, vai ser pós-tudo. Mas chamando muita atenção, mais uma vez, a Copa do Brasil. Para alguns, inclusive, é o que sobrou. Mas eu prefiro pegar o Atlético Paranaense do que o que aconteceu com Corinthians e Palmeiras ou Atlético e Flamengo, por exemplo. O São Paulo se deu bem nesse sorteio. Mas é um momento ruim do Atlético Paranaense. Mas a maré pode virar até lá, Bel. Jogos fim de julho, começo de agosto. Então, a Série B não para durante a Copa do Mundo de Clubes. Então, o Atlético Paranaense pode se recuperar. O Odair Helman acabou de chegar, um técnico com mais estofo, mais experiência. Dependendo da janela, e o Furacão vai ter 2 janelas, né, nesse espaço, para se reforçar, e se reforçar até durante a Série B, para encaixar time. Então, até lá, muita coisa pode mudar. Pode ser que o Furacão consiga reduzir esse favoritismo que, inevitavelmente, hoje é do São Paulo. Um dos confrontos mais equilibrados, que eu acho que é o único que a gente não tocou até agora aqui, Botafogo e Bragantino? É Botafogo e Bragantino. Pelo momento dos 2 times, pelo que os 2 times podem oferecer. Eu acho esse confronto bem equilibrado. Mas o Bragantino ainda devendo essa prova de força em mata-mata. É a chance dele. De chegada, de brigar de fato por um título. E o Seabra tem esse desafio e algo que o Botafogo já tem.
O Botafogo já tem casca de campeão, de um time que consegue ali sair de situações adversas, esse ano, defendendo o título da Libertadores, passou dificuldade na fase de grupos, mas carimbou a classificação. E do lado do Red Bull... difíceis, né? Na reta final. E do lado do Red Bull Bragantino, ainda peca nesses momentos em que faz boas campanhas, no Campeonato Paulista, então nem se fale, mas em mata-mata sempre deixa a desejar. É verdade. A gente tem aqui imagens do sorteio. Eu estava pensando que era alguma tela, são imagens do sorteio. Você viu a bossa ontem no sorteio? A menina mexia, aí tirava a mão e depois tirava uma bola, para não parecer que tem aquela história da bola quente ou da bola depois vira meme, né? Então ela mexia, misturava, aí botava a mão para trás e depois ela pegava uma direto. Para dizer, né, como disse ali no momento a apresentadora, que não adianta ser honesto, tem que mostrar que é honesto. Então era mais transparência, melhor, né? Não é? Então a bossa foi essa, tirar a mão e depois pegar uma só. Como você vê esse confronto, Eugênio, Botafogo e Bragantino? Muito pegado, né? Esse Bragantino que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro tem a oportunidade de desmentir, né, essa percepção do prof, que ela é muito verídica a partir de resultados anteriores. Então é a hora de o Bragantino dar um passo adiante e mostrar que consegue ser tão competitivo no mata-mata como tem sido nos pontos corridos do Brasileiro. É um time muito agudo, muito intenso e que eu queria destacar um jogador em especial que nem é titular, mas que tem dado respostas impressionantes. O Viking Isidro Pita. É impressionante. Ele fez na última rodada. Sim, mas o aproveitamento dele, né? Se a gente pegar, estava fazendo ontem as contas dos principais artilheiros da Série A e também da Série B, mas na Série A especificamente, todos que têm mais de 4 gols. Ele tem 4 gols, mas ele tem 4 gols. Sabe quantas vezes ele finalizou? 7. 7 finalizações e 4 gols. Se você pegar a minutagem dele, porque nem sempre ele é titular. Então ele tem menos minutos. A maior parte das vezes, né? ele é reserva. É apenas um chute para fora, uma defesa do goleiro e um bloqueado. Os outros 4 entraram. Então, se você pegar, é um gol a cada 90 e poucos minutos em campo, ou seja, é tipo como se fosse um gol por jogo do Isidro Pita. É claro que não é só ele, mas ele é um jogador que se destaca porque tem feito gols decisivos, gols que têm dado vitórias ao Bragantino. Mas, acima de tudo, é um trabalho muito bem feito pelo Fernando Seabra, que conseguiu recuperar aquela ideia de Bragantino, que é um time que, vamos colocar assim, traduz em campo a estratégia de marketing da empresa, de muita energia, acima de tudo. Mas essa é a ideia do Bragantino. Ele deu asas ao Bragantino. É um time de muita força, de muita energia, de muita presença física em campo. E tem sido assim esse Bragantino, com jogadores que se renovam e com um bom momento também do John, jogador que eles foram pegar no Palmeiras. O John assumiu uma liderança de ser ali um meia criativo. Mas, acima de tudo, um time que pega muito forte, que marca, que consegue superar o adversário com essa intensidade. Na verdade, devolveu o asas, porque esse time já era assim com o Caixinha, em algum momento. É uma filosofia do clube. Isso se perdeu, né? E agora tá essa retomada, uma retomada importante. Red Bull, Bragantino e Botafogo, para mim, é um dos duelos mais legais de se ver, do ponto de vista do jogo. Claro que tem o clássico Corinthians e Palmeiras, tem Flamengo e Galo, mas da perspectiva de como os times jogam. E o Eugênio dizia agora há pouco que ele estava fazendo uma pesquisa ou um estudo sobre os artilheiros do Brasileirão e você colocou no seu recorte, no seu estudo, só jogadores que fizeram mais de 4 gols. 4 ou mais. Então eu imagino que não apareça nenhum jogador do Santos. Não. 4 gols em 11 jogos. Há alguns anos. Mas a sua pesquisa deve ter aparecido Verratti, sim, Reinaldo do Mirassol, sim, Georgian de Arrascaeta. Claro, é o artilheiro do campeonato. Caio Jorge. Jorge é o vice-artilheiro, tem 8 gols. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina,
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN? E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Nessa segunda-feira cheia, recheada como gosta o Gonza também, nesse 2 de junho, tivemos um monte de sorteios de definição das próximas fases das competições nacionais e sul-americanas. Comebol Libertadores, por exemplo, conhecemos os confrontos das oitavas de final, depois de termos visto nas últimas semanas as classificações, quem ficou em primeiro e segundo grupo, quem foi pro pote 1, pro pote 2. Eu acho que, sinceramente, do pote 1, o torcedor do Internacional ficou um pouquinho frustrado. Estava comemorando o primeiro lugar do grupo e pegou de cara um favorito do pote 2, um dos favoritos da competição. Enfim, mas estamos mostrando aí o chaveamento, como ficou a decisão, inclusive porque não é só o sorteio dos confrontos, é do chaveamento, né? Como serão os próximos confrontos, na medida em que cada clube for passando ali do seu confronto. O São Paulo começa contra o Atlético Nacional, acho um outro adversário difícil, quero ouvi-los também. Botafogo vai pegar a LDU, Libertad e River Plate se enfrentam, o Palmeiras joga contra o Universitário do Peru. Do outro lado do chaveamento, ou seja, esses times se enfrentam até a semifinal, né? Que forem avançando, a gente pode ter uma semifinal, por exemplo, São Paulo e Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, imaginando times brasileiros, claro, porque estou torcendo para o nosso. E do outro lado da chave tem Fortaleza contra o Vélez, o Peñarol pegou o Racing, Cerro Porteño encara o Estudiantes e o Flamengo e Internacional. Já temos de cara um confronto brasileiro nessas oitavas de final. Como é que você viu esse chaveamento aí, Gonza? Acha que talvez o torcedor colorado seja mais frustrado nesse momento com o sorteio ou tem outros confrontos aí muito difíceis também? Não, tem confrontos difíceis, mas acho que esse é um confronto muito pesado, né? Assim, todo mundo do pote 1 estava correndo esse risco, porque Sim. Flamengo e Botafogo estavam ali no pote 2, são Botafogo atual campeão, Flamengo com um elenco aí estelar. Então eu acho assim, essa aqui que nós estamos vendo, a perna do lado do Flamengo, talvez seja, na teoria, um pouco mais simples. Esse jogo, para mim, Flamengo e Inter, eu considero ele uma espécie de a gente fala muito em final antecipada, eu diria uma semifinal antecipada. Dos outros brasileiros, já falamos um pouco desse Flamengo Internacional, que de fato, confrontos brasileiros na Libertadores tendem a ser, né, muito fortes nos últimos anos, em que os brasileiros, inclusive, têm chegado à final. Já vimos consecutivamente finais brasileiras. Mas acho que o São Paulo, por exemplo, pega um Atlético Nacional, um time que a gente viu no grupo de Inter e Bahia ali ser um bom adversário, um time complicado. Quem você acha que está mais ferrado, mais azarado nesse sorteio? O Atlético Nacional é um bom time, mas também é um time que não teve nenhuma vitória fora de casa. Sim, e o São Paulo as 3 vitórias foram em casa, né? Verdade. E o São Paulo decide em casa. O Botafogo vai decidir na altitude de Quito a vaga. Então, é um Botafogo que, pelas últimas notícias, você não sabe se vai contar com seus principais jogadores da temporada. Que pode ser que Igor Jesus e Cuiabano sejam vendidos agora nessa janela de meio de ano para o Nottingham Forest, além do Jair, que é o zagueiro que conseguiu ali ter uma titularidade e manter ali o padrão do Botafogo do ano passado, enquanto o Bastos está fora. Então, eu não sei o que esperar do Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes, então, e decidindo na altitude de Quito.
Fora isso, o Fortaleza pega um Vélez, que é um time muito jovem. Se o Fortaleza conseguir se acertar nessa parada, pode ser que consiga passar pelo Vélez. E fora os outros confrontos que o Gonza já mencionou aqui. A gente tem, e aí tem essa possibilidade, né, pensando no chaveamento dos confrontos brasileiros que podem acontecer também a partir da próxima fase, a gente pode ter confronto brasileiro em todas as próximas fases de mata-mata. E aí o Gonza lembrou um fato aqui, que é algo que, certamente, esses confrontos sempre recentes sempre deixam ali um gostinho nos torcedores. A gente podendo ter um outro Botafogo e São Paulo, por exemplo, numa fase de mata-mata de Libertadores, foi um confronto, talvez, dos confrontos do Botafogo campeão da Libertadores, tenha sido aquele mais equilibrado, o Botafogo teve mais perto de ser eliminado até, porque a decisão foi nos pênaltis. E a gente pode ter esse confronto de novo nessa temporada. E certamente, assim, o Botafogo, a gente, como disse o Raed, não sabe que Botafogo vai chegar, com que elenco. Mas eu acho difícil que o Botafogo chegue mais forte do que chegou no ano passado naquele confronto. O Botafogo estava ali quase no seu limite máximo e o São Paulo fez frente. Então, eu acho que se acontecer esse duelo de novo, o São Paulo chega ali com uma condição de, no mínimo, né, sonhar um pouquinho mais do que aconteceu no ano passado. Falei das datas aqui da Libertadores, semana do dia 13, semana do dia 20 de agosto. Na semana anterior, nas 2 semanas anteriores, vem de outro mata-mata, da Copa do Brasil, que também teve sorteio definido nessa segunda-feira, os confrontos da próxima etapa, já oitavas de final também da Copa do Brasil. E nesse caso tem sorteio de tudo, né? Sorteio do confronto, sorteio do mando. E a gente teve já um chaveamento definido dessas oitavas de final a serem disputadas no dia 30 de julho e depois na semana, né, do dia 30 de julho, sempre desmembrando ali nos dias da semana, e depois na semana seguinte, a semana do dia 6 de agosto. E aí o São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. É um time hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse mesmo São Paulo que começa, né, que vai enfrentar o Atlético Nacional pela Libertadores. A gente colocou, você está vendo na sua tela, a ordem dos jogos de ida, né? O São Paulo faz o primeiro jogo, portanto, no Morumbi, o time à direita faz o segundo jogo em casa. O jogo de volta é lá no comando do Furacão, lá na Arena, o segundo jogo dessa partida. Aí a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro, também nessa fase, 2 times da Série A. Bahia e Retrô, aí o Bahia também, né? Se a gente pode considerar que a torcida, né, nesse momento de sorte, era para pegar um adversário que não fosse da Série A, Bahia se deu bem, pegou o Retrô. O Internacional e o Fluminense vão se enfrentar, 2 times de Série A. O Cruzeiro e o Vasco também pegaram times que não estão na Série A do Brasileirão. Um pegou o CRB, o outro pegou o CSA. A gente tem o Botafogo também enfrentando o Bragantino, aí é um duelo de Série A. E um clássico já de cara, um clássico local já de cara nas oitavas de final, o derby, Corinthians e Palmeiras, que também era algo que podia acontecer nessas oitavas de final. A gente podia ter outros clássicos locais, aconteceu em São Paulo. Teremos Corinthians e Palmeiras já nessa primeira fase. Então, eu nem vou perguntar qual é o jogo mais equilibrado, porque eu sei que vocês vão responder isso. Vão dizer, é o clássico, é o derby, né? Porque tem todo um peso diferente. Mas acho que a gente parte do princípio, né, Raed, que os enfrentamentos de Série A são mais equilibrados do que os times que conseguiram adversários de Série B e C do Campeonato Brasileiro, né? No primeiro momento, sim, mas vamos lembrar que o Retrô eliminou Fortaleza, o CRB eliminou o Santos, o CSA eliminou o Grêmio. Então, teoricamente, você tem... A gente está falando de times que estão brigando lá embaixo no Brasileirão, né? Tudo bem, mas são times que fizeram um jogos de pernas de ida e volta e conseguiram eliminar times de Série A de Campeonato Brasileiro num momento da temporada onde esses times oscilavam bastante, principalmente na questão física, que a gente sempre vai bater na mesma tecla. A questão física, infelizmente, coloca o nosso futebol, o calendário do futebol brasileiro, coloca a qualidade do futebol brasileiro sempre para baixo. É óbvio que Corinthians e Palmeiras é um dos principais confrontos, mas Flamengo e Atlético Mineiro foi a última final da Copa do Brasil. E outro time que também está engasgado para o São Paulo, mas por outro motivo, pela Libertadores do ano passado, Fogão. O Botafogo, que também está no caminho do São Paulo, caso as 2 equipes avancem aí para as quartas de final. Botafogo que pega a LDU, que é um time que tem altitude de Quito, não é a pior altitude de todas, mas é uma altitude, e que passou em primeiro aí no grupo do Flamengo. Para o Botafogo, ficou bom ou é um confronto complicado? Então, é óbvio que a gente olha para o nosso quintal e a gente quer ter um São Paulo e Botafogo, né? Sim. Mas também, vou falar aqui... Porque no ano passado foi aquele confronto que o bicho pegou, né? Equilibradíssimo nos pênaltis. Mas assim, ó... Foi o duelo mais difícil para o Botafogo na campanha do título. Posso falar uma coisa aqui? São Paulinos e botafoguenses, não me levem a mal.
Mas não seria nenhum absurdo pensar em LDU e Atlético Nacional. Não seria nenhum absurdo. Acho que a gente tem que encarar a realidade dos fatos. O São Paulo é um time que no Brasileirão está mostrando o que é. A cara do São Paulo. Ah, mas tem muito desfalque. Gente, em agosto vai ser outra história. Vai ter Lucas, vai ter Oscar, inteiros. Sei lá se o São Paulo vai se reforçar, contratar um centroavante do jeito que eles estão falando que vão contratar para ser a opção ao Caleri. Mas assim, o Botafogo também está se reforçando agora, mas vai perder aí uma trinca pro Nottingham Forest. Igor Jesus, Jair, Cuiabano. É um time que vai ter que se remontar caso isso se concretize. Está indo no mercado? Está indo no mercado, mas o Botafogo sofreu contra o Carabobo, sofreu nessa Libertadores. Então assim, não é nenhum absurdo. Eu tô aqui obviamente fazendo... o contraponto e os caras, obviamente, no chat vão ficar bravos comigo. Mas não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Não, de quem coloca os brasileiros como favoritos, de todo mundo que quer esse confronto. Não é um contraponto? Depende do contraponto. De quem fala, já está pensando em São Paulo e Botafogo. Para quem já projeta os brasileiros se enfrentando ali na outra fase. Contraponto? Enfim, vamos lá. Não é contraponto? É o contraponto de um lugar comum, beleza? Então. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho o seguinte, vamos lá. O São Paulo é um time que tem uma dificuldade contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um clube que, na primeira fase, embora tenha sido depois segundo colocado do grupo do Inter, que eliminou o Bahia, mas ele ganhou. Venceu o Inter por 3-1. O Atlético Nacional é a síntese do que precisa para classificar na Libertadores. Né? Ele ganhou os 3 jogos em casa e perdeu os 6 jogos fora. Que já significa que se você tiver um empate em Medellín, você encaminha a classificação. Porque ele não ganhou nenhum ponto fora. Ah, sim, claro. Ele pode perder o Enes Rosso, ele pode perder o Kevin Viveiros, pode ser outro time lá na frente. Sabemos de tudo isso. O Atlético Nacional pode se esfacelar e ser presa fácil. É um adversário difícil, mas o São Paulo é um clube que não perde a 5, 7, 9, mais 6, Libertadores? 15 jogos. Contando no ano passado. Ou seja, com o Zubeldia, o São Paulo nunca foi derrotado na Libertadores. Sim. O que indica, no mínimo, 2 empates e levar a decisão para os pênaltis. Acho o São Paulo favorito por esse critério. Né? O Atlético Nacional não ganha fora de casa, o São Paulo não perde a 15 jogos de Libertadores. O Botafogo é diferente. O Botafogo tem uma questão. Acho que o Botafogo pode passar para a LDU. No meu blog, você vai ver que eu coloquei Botafogo como favorito, mas evidentemente é só um palpite. O Botafogo, no ano passado, foi o campeão que incorporou 4 jogadores nos mata-matas. Vitinho, Alex Telles, Igor Jesus e Almada. E desta vez perde 3 jogadores para os mata-matas. Igor Jesus, Jair e Cuiabano. Então, o contraponto do Botafogo é este aqui. O Botafogo era um time que se reforçou para ganhar a Libertadores. Agora, ele abre mão de jogadores, embora queira ganhar a Libertadores. Isso pode fazer São Paulo e LDU. E aí eu confronto Zubeldia versus Zubeldia. Zubeldia está no São Paulo porque ganhou a Sul-Americana pela LDU. E o filho do auxiliar do Zubeldia, como é que é o nome dele? Grueso. É o número 8 da LDU. É filho dele. E ele é bom jogador. Indo... Não é Grueso. Quem fez o trocadilho? Como podem ver, a camisa tem o fundo ali, aquele quadradão voltou, né? Aquele pedação chapado numa cor só para ter mais um destaque ali para o pessoal da narração enxergar o número, né? Voltou aquela coisa de mais moderna, saiu aquele ar retrô da camisa, né? Que a camisa atual, a camisa a campeã, vamos dizer assim, a campeã de 24 tinha aquelas coisas meio tricosadas, sabe? Bem retrozona. Continua sendo mais branca do que preta essa camisa. Ela é mais branca do que preta, igual era a anterior. E o meião cinza, né? Eu acho que o meião cinza voltou. Não era meião cinza. O meião tava preto, né? O meião cinza voltou. Para mim, o principal destaque desse novo uniforme é a volta do meião cinza, que eu, por sinal, gosto muito, tá? Gosto muito do meião cinza. Essa gola com essas listinhas cinza e brancas de maneira.
Eu sabia que tinha teria uma gola meio polo, né? Essa camisa quando eles fizeram referência a 95. Que a gola da 95 é uma gola polo. Ela tem aquela dobrinha assim pra fora, então eu achei que teria algo nessa questão aí. Faria referência a isso com certeza. Camisa bonita. Cara, não tem como. A preta e branca listrada, né? Raramente ela vai ficar feia. Raramente. Tem que fazer um trabalho muito mal feito pra ela ficar feia. Ela tá linda, né? A questão é esse valor salgado de quase R$400, né? Aí é complicado. Complicado. Mas na Jet Sport, em algumas semanas teremos aí à disposição por um valor muito mais acessível. Segundo o TF, o Gatito está negociando com o Botafogo para retornar, né? Sair do Cerro Porteño, né? Que é o clube que ele está agora, que ele foi, e encerrar a carreira lá, não sei por qual motivo, a questão nem é essa, mas ele vem pro Botafogo muito porque o Léo Link machucou o ombro, uma lesão séria, vai ficar meses fora. O Raul, me desculpa o Raul e tal, mas é um chama-gol danado, baita chama-gol. E o John, né, se for suspenso por algum motivo, a gente fica sem o John e sem goleiro decente para colocar para jogar. Então o Gatito estaria voltando para o Botafogo para ser esse segundo goleiro novamente. E aí tem um acréscimo de qualidade no elenco gigantesco com o Gatito. Sabemos o goleiro que ele é. E provavelmente, né, vai encerrar a carreira no Fogão, que é o que deveria ter sido feito desde o início. Corrigindo alguns erros de rota essa temporada aí. Gatito voltando, graças a Deus. Bem-vindo, Gatito. Tomara que termine concretizando essa negociação, que ele venha mesmo, assine o contrato e o bom filho a casa torna. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso meio de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.